Olá pessoal, hoje é domingo. Ontem eu fui pra academia, na verdade eu acordei cedo, antes fiz um café bonito, eu gravei, só que não vale a pena mostrar pra vocês, mas olha o meu cuscuz como tava ontem. Não é por nada não, mas podem sentir inveja do meu cuscuz. Olha, que coisa mais linda, mas cheia de graça. Vou passar a receita pra vocês. Eu tive problemas técnicos, como estes aí. Falhas técnicas para gravar o vídeo de hoje. Eu vim comprar um tripé que o meu quebrou. Ele já estava quebrado, eu colei hoje, mas não deu certo. E deu memória cheia no meu celular. Eu comprei memória, mas tem um tempo para passar, então eu fiquei impossibilitado de gravar os vídeos. E isso fez com que eu não conseguisse gravar cedo, porque quando eu voltei para a academia fechou um pouco mais cedo do que o esperado. E isso me deixou sem conteúdo. Mas hoje, é domingo à noite, eu estava pensando o que eu posso passar para vocês, o que eu posso deixar de conteúdo para esse final de semana. Eu tô olhando aqui em casa, eu tenho uma barra fixa. E barra fixa, eu acho que para muitos é um dos exercícios mais difíceis de ser feito, não pela complexidade dele, mas pelo nível de dificuldade. Tanto é que ele é um critério de eliminação nos TAFEs, que são os concursos militares e tudo mais. A gente tem a barra fixa e é um dos exercícios que mais elimina as pessoas na parte física do teste. Então, eu quero falar um pouco desse exercício e a gente vai começar com exemplos. Eu estava fazendo aqui umas barras fixas para ter uma consciência corporal, até porque eu não treinei, como eu disse ontem. Mas vamos lá, no exemplo. Essa aqui é a barra fixa, essa aqui é o pessoal, barra fixa, pessoal, barra fixa. E existe um exercício muito parecido com a barra fixa na academia de vocês, que é a tração frontal ou puxada frontal, dependendo de como vocês conhecerem. E também existem duas principais diferenças entre esses dois exercícios. A primeira, na barra fixa a gente não tem uma estabilização do nosso quadril, então quando a gente faz o movimento, a gente puxa o corpo todo, isso faz com que a gente tenha uma exigência maior do nosso core, do nosso abdômen, paravertebrais, dos músculos que compõem o core. Já na tração frontal, a gente prende o nosso joelho debaixo daquele suporte, isso faz com que a gente tenha uma estabilidade maior para fazer o exercício, tornando ele mais fácil. E a segunda diferença é justamente essa. Quando a gente faz a tração frontal, a gente bota uma carga e não necessariamente essa é a carga que a gente está carregando, porque além do fato de a gente trabalhar na tração frontal de forma estabilizada, a gente tem o auxílio das polias ou articulação, dependendo da máquina, que faz com que o peso que a gente carregue não seja de fato o que a gente está puxando. Já na barra fixa a gente não tem isso. Então se você tem 50 quilos, você vai puxar 50 quilos. Se você tiver 100, você vai puxar 100 quilos. Isso que torna a barra fixa muito mais difícil. Mas imagina que você tem vontade de fazer barra fixa, ou no pior dos casos, você passando um TAF e precisa fazer 12 barras fixas. No caso dos homens e das mulheres eu não lembro muito bem. Mas você precisa com urgência. Existem formas de progredir para fazer barra fixa. A primeira, a gente faz a barra horizontal, que basicamente a gente desce a barra mais ou menos até a altura do joelho, ou um pouco mais alta, deita no chão e fica se puxando. Isso faz com que a gente vá ganhando força, vá ganhando consciência corporal, até que a gente vá subindo os níveis da barra, até ela ficar vertical, e a gente na posição vertical e fazer a barra fixa. Existe a outra forma também que eu vejo muitas pessoas fazer, mas elas não têm noção, ou elas ainda não entenderam que quando a gente faz isometria, um exemplo, eu vou fazer aqui. Eu sem querer na volta apertei no controle e pausei o vídeo. Tá, quando a gente faz isometria, a isometria geralmente o ganho de força é no ângulo que é trabalhado. Então se eu faço uma isometria lá em cima, se eu dou um salto, seguro lá em cima e depois simplesmente solto, eu estou ganhando força só naquela região, na parte final do exercício. Só que se eu ganho força só na parte final, até eu chegar nesse ponto, e minha força fica onde? Então, eu acho bem interessante que a isometria seja feita de forma contínua. Na verdade, seria uma cadência. Como seria feito? A gente subiria e sustentaria o máximo possível a volta. Isso a gente chama de cadência de movimento. Por quê? Eu estou ganhando força em toda a angulação do movimento, não simplesmente só no final e nem também no começo. Então não vale a pena também ficar pendurado porque eu não vou ganhar força. Na verdade eu vou ganhar força
os flexores do dedo que ajudam a gente a ficar seguro na barra. Mas não é o caso. Voltando, a terceira possibilidade seria o uso dos elásticos. Provavelmente vocês já tentaram fazer, ou já viram alguém fazendo com os elásticos na perna, no joelho. A gente engata o elástico na barra e ele auxilia a gente na fase concêntrica do movimento, que é a parte mais difícil. A parte excêntrica é a parte da volta. Normalmente a gente tem que sustentar ela para não despencar da barra. Então, toda vez que você parar para pensar, toda vez que você quiser fazer barra fixa, você tem que entender que simplesmente você não pode pegar um iniciante, você não pode começar na academia, a menos que você já tenha praticado antes, e começar a fazer barra fixa, porque, como eu disse, não é um exercício complexo. Basicamente é você se segurar na barra e se puxar. Só que entre segurar na barra, chegar lá em cima e voltar, existe todo um contexto, existe toda uma complexidade, no sentido de eu preciso ter força, eu preciso estabilizar, principalmente voltando na questão do TAF, porque lá eles têm um critério que a barra fixa ela tem que ser o braço todo alongado na volta ou no início, passar a barra da altura do queixo, e isso faz com que torne o exercício muito mais difícil. E às vezes na academia a gente não usa toda essa complexidade. Então, se você tem vontade de fazer barra fixa, se você tem vontade de botar esse exercício no seu treino, por mais difícil que ele seja, ele é um exercício muito bom. Entendeu? Justamente pelo fato de ele ter uma exigência muito grande, de um grupamento muscular muito grande, que é a nossa costa, o nosso core, o nosso braço, faz com que a gente dê aquele suporte muito melhor para o nosso corpo, no sentido de técnica, no sentido de volume, no sentido de melhorar o aspecto do nosso corpo e principalmente melhorar a força, porque se você tem 100 kg e consegue puxar 100 kg 10 vezes, isso significa que você tem muita força na sua mão, tem muita força nos seus braços, tem muita força na sua costa. Outra dica, normalmente existem duas formas de fazer barra, na verdade três, que seria a pegada neutra, que é a pegada que eu não tenho aqui, a pegada pronada, e a pegada supinada. Quando a gente usa a pegada supinada, a gente tem um auxílio maior do nosso bíceps do que na pegada pronada. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente faz o movimento de supinação, a gente tem uma ativação muito maior do bíceps do que quando a gente faz ele em pronação. Em pronação a gente tem uma ativação muito maior do braquial radial. Então, provavelmente, quando você está fazendo tração, voltando para um exemplo das máquinas, às vezes você começa a sentir uma queimação aqui bem antes de sentir a costa ou bem antes de sentir o bíceps, que é justamente isso. A gente tem uma ativação muito grande do nosso braquial radial quando a gente faz com pegada pronada. Já na pegada supinada a gente tem dos flexores, dos dedos e do bíceps. Então, uma forma de ficar mais fácil você fazer barra fixa, eu estou suando bastante, é com a pegada supinada. E a próxima parte do vídeo eu vou para ali. Voltei para cá, eu estava testando nesse espelho aqui para ver se a angulação estava boa. Tá boa. Então, voltando. Para finalizar tudo, se você tiver a oportunidade de fazer uma barra fixa no seu treino como aquecimento, é muito interessante. Mas para que você consiga fazer ela no aquecimento, você precisa de todos os exemplos que eu dei, de fases iniciais da barra fixa, ou simplesmente começar a treinar nas máquinas e aos poucos ir testando e treinando fazer barra fixa. Um outro exemplo que eu não falei, mas é muito bom para quem quer aprender a fazer barra fixa, quem quer colocar esse excelente exercício no treino, é fazer o graviton. Para quem não sabe, o graviton é aquele exercício que a gente fica de joelho se puxando. E as barras te auxiliam. Na verdade, eu não sei se vocês já repararam que no graviton vocês colocam mais peso e ele fica mais leve. Porque na verdade é como se aquele peso que você colocasse substituísse o peso que você tem. Então vamos supor, se eu tenho 93 quilos e eu colocasse 50 quilos, seria o equivalente a eu puxar 43 quilos. Então ficaria muito mais fácil. Mas é um excelente exercício para você que quer começar a fazer barra. Então sigam todas essas dicas que eu falei para vocês. Se barra é um exercício que vocês querem colocar no treino de vocês, ou porque vocês acham muito bom, porque eu já vi muita gente falar que o meu sonho é fazer barra fixa porque eu acho muito bonito as pessoas fazendo, ou simplesmente porque vocês querem colocar esse exercício no treino de vocês porque ele é um exercício bom. Então sigam esses passos que eu dei para vocês, sigam como é que eu posso dizer? Sigam as dicas da mão, da pegada supinada. Isso aqui é para vocês aprenderem. Supinada, supinada, prunada. Vocês pegando prunada e supinada é o inverso. E a neutra.
E então sigam essas dicas que isso auxilia muito para vocês que querem fazer esse exercício e todas as outras dicas. E esse foi mais um vídeo, esse vídeo é um pouco mais curto do que o outro. Amanhã eu espero gravar mais na academia. Amanhã eu não vou treinar costa, eu vou fazer um treino de peito. E é isso, pessoal. Deixe seus likes.